esgoto procedentes dos bairros limítrofes até a estação de tratamento de esgoto, a ET. Acrescenta ao projeto as seguintes artigos. Artigo 3º. A da ação dar-se-á sem torna, tendo em vista que o valor da avaliação dos imóveis a serem entregues é no valor fixado para os fins de indenização. Artigo 4º. As despesas cartorárias correrão por conta dos beneficiários. O artigo 3º passa a ser renumerado para artigo 5º. Portanto, o projeto com as presentes propostas emendas atende a todos os requisitos exigidos à espécie. Portanto, sob o olhar da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o projeto está apto para ser votado. E no olhar da Comissão de Serviços Públicos, Política Urbana, Rural e Habitação, que após fazer as suas análises no que refere à questão financeira, ao impacto financeiro do nosso município, a comissão também opinou favoravelmente pela tramitação do projeto. Essa comissão é composta pelo presidente Ruberley Alves Gonzaga, o membro Marcel Vieira e o relator Celi Paim. Portanto, me desculpe, eu não falei comissão de finanças, né? Corrigindo, é comissão de serviços públicos, política urbana, rural e habitação. Portanto, apto a ser votado. O projeto de lei número 70/2014, senhor presidente, demais vereadores, membros da plenária, também no olhar da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, composta pelos vereadores Rony Carlos, José Eurípides e Wilson, também é legal e constitucional e está apto a tramitar com as emendas propostas. E quais são as emendas que foram feitas a títulos de reparos redacionais? Primeiro, para alterar a emenda com a finalidade apenas de consertar a emenda da Lei 1990/2002, passando a emenda a ter a seguinte redação: altera o artigo 4º da Lei Complementar 1990, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a contribuição de custeio de serviços de iluminação pública e da outras providências, e suprimir o artigo 2º, a expressão revogadas as disposições em contrário, nos termos determinados pela Lei Complementar 95/98. Portanto, de acordo com esta comissão, o projeto está favorável à sua tramitação. E no olhar da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor, através dos vereadores José Eurípides, Marcel e Celi, os mesmos também opinaram favoravelmente pela tramitação do projeto. Portanto, senhores vereadores, o projeto está apto a ser votado. Solicito ao primeiro secretário, professor Rony Carlos, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor sobre o projeto, sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativos às contas da Prefeitura deste município no exercício 2013. Senhor presidente, caros colegas vereadores, a Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor emitiu parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente às contas da Prefeitura de Prata, referente ao exercício de 2013, na forma que especifica. Portanto, esta comissão, ao tomar conhecimento de todos os atos realizados, verificou que o parecer prévio do Tribunal de Contas é cabível à apresentação de projeto de decreto legislativo, concluindo pela sua aprovação. Portanto, de acordo com as análises feitas por esta comissão, eles se manifestam favoravelmente à apresentação do projeto de decreto legislativo, manifestando-se pela aprovação das contas referente ao exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Prata. Portanto, o ano de 2013
será votado pelos nobres edis para corroborar o parecer dado pelas comissões acerca da aprovação das contas, que foi dado pelas referidas comissões. Na ordem do dia, em discussão única, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor sobre a prestação de contas do município de Prata, Minas Gerais, exercício 2013. Artigo 16, inciso 8º, a linha A da Lei Orgânica do município de Prata. Em votação nominal, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Portanto, senhores vereadores, a primeira votação acerca do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor sobre a prestação de contas do município de Prata. O parecer, como nós vimos, acabamos de mencionar, ele opina pela aprovação das contas. Depois de ter o tribunal emitido o seu parecer, a comissão se debruçou, analisou e também opinou pela aprovação das contas, cabendo aos nobres edis a sua apreciação pelo projeto. Como vota o vereador Ruberley? Sim. Como vota o vereador João Batista? Sim. Como vota o vereador Marcel Vieira? Sim. Como vota o vereador José Eurípides? Sim. Como vota o professor Rui Carlos? Sim. Como vota o presidente Darno Rodrigues? Sim. Como vota a vereadora Celi Paim? Sim. Vereador Kleber Campos? Sim. Vereador Wilson? Sim. Vereador Dr. Danilo? Sim. Vereador Ozenildo? Sim. Aprovado. Solicita ao primeiro secretário, professor Rony Carlos, que faça a apresentação do projeto de decreto legislativo número 22 de 2014, que delibera sobre as contas do município de Prata, exercício 2013, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Portanto, eis a leitura do projeto de decreto legislativo número 22/2014. Este projeto aprova as contas da Prefeitura Municipal de Prata referente ao exercício de 2013, na forma que especifica: a Câmara Municipal de Prata aprova, artigo 1º, ficam aprovadas as contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Prata, exercício 2013, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2014. Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Presidente José Eurípides, Marcel, relator, vereadora Celi, membro. Distribuo o projeto de decreto legislativo número 22 de 2014 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que a mesma possa emitir parecer. Em discussão única, a moção de aplauso número 23 de 2014, de autoria de todos os vereadores. Em votação simbólica, os vereadores que forem favoráveis a esta aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, a emenda ao projeto de lei complementar número 14 de 2014, que altera o anexo 9 da lei complementar número 7, de 14 de dezembro de 2009, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não.
presente projeto, nós estamos votando primeiro a emenda, não é? A emenda ao projeto de lei complementar número 14 de 2014, que altera o anexo 9º da lei complementar 07 de 14 de dezembro de 2009, com relação às taxas, da cobrança de taxa de licença para o comércio eventual, tradicionalmente comércio ambulante. Do projeto de lei complementar número 14, 2014. Como vota o vereador Ruberley? Sim. Como vota o vereador João Batista? Sim. Como vota o vereador Marcel Vieira? Emenda e projeto de suma importância para os comerciantes locais da nossa cidade. Eu voto é sim. Vereador José Eurípides? Sim. Vereador professor Rony Carlos também sim. Vereadora Celi Paim? Sim. Vereador Kleber Campos? Sim. Vereador Wilson? Devido ao Elcio, presidente da CIPA, já ter olhado também esse projeto e aprovado, estou falando sim por ele, estou falando pela Associação Comercial, sim. Vereador Dr. Danilo Mendonça? Voto sim. Vereador Ozenildo Andrade? Sim. Emendas aprovadas. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 14 de 2014, que altera o anexo 9 da lei complementar número 7 de 14 de dezembro de 2009, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Portanto, o referido projeto agora com as emendas propostas. Como vota o vereador Ruberley? Sim. Vereador Marcel? Sim. Vereador João Batista? Sim. Vereador José Eurípides? Sim. Eu, professor Rony Carlos, sim. Vereadora Celi Paim? Sim. Vereador Kleber? Sim. Vereador Wilson? Sim. Doutor Danilo? Lembrando a performance do vereador Wilson, me ajuda por favor, sonoplastia, está com microfonia, meu microfone, desde o início da reunião. Está me aborrecendo um pouquinho. Obrigado, vou desligar. Lembrando o vereador Wilson, pelo comércio da nossa cidade, pelo comércio local, voto sim. Vereador Ozenildo? Sim. Projeto de lei complementar número 14 de 2014, aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei número 58 de 2014, que dispõe sobre a concessão de auxílios, subvenções, contribuições a entidades sem finalidade lucrativa e ajuda financeira a pessoas carentes no município de Prata, Minas Gerais, para o exercício 2015 e contém outras providências de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicita ao primeiro secretário, professor Rony Carlos, que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Portanto, senhores vereadores, partiremos agora para a votação sobre a concessão de auxílios, subvenções, contribuições a entidades sem finalidade lucrativa e ajudas financeiras às pessoas carentes do município de Prata para o exercício de 2015. Então, as subvenções que nós estaremos votando a partir de agora. Primeira votação. Como vota o vereador Ozenildo Andrade?
Presidente, para uma melhor análise, é um projeto de extrema importância, mas eu gostaria se o senhor pudesse me conceder vista para a gente fazer uma melhor análise do projeto. Pois não, nobre vereador Ozenildo. Vista concedida conforme o nosso regimento interno. Em primeira discussão, o projeto de lei número 68/2014, que altera a carga horária do cargo de assistente social, previsto na Lei Complementar número 2/2014, de 25 de fevereiro de 2014, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicito ao primeiro secretário, professor Romy Carlos, que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Só a título de esclarecimento, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, uma vez que não foi votado o projeto de concessão de auxílios e subvenções, automaticamente não temos como votar o projeto da LOA, da Lei Orçamentária, para o próximo ano. Então, somente na próxima sessão, porque um tem a ver com o outro, está diretamente relacionado. Se nós fizermos alteração na Lei de Subvenções, automaticamente o orçamento tem que ser alterado. Então, nós vamos, a presidência atender o pedido do vereador, né, que está no total direito, né, de analisar juntamente conosco, e aí na próxima sessão a gente coloca em votação. Portanto, agora, tenho certeza que a nossa plateia está muito ansiosa com esse momento. Nós teremos a primeira votação ao projeto de lei número 68/2014, alterando a carga horária do assistente social do nosso município, passando de 40 para 30 horas. É isso, não é? Então vamos lá. Vereador Ozenildo Andrade. Eu voto sim. Gostaria de parabenizar vocês por essa conquista, que é um direito de vocês, é uma lei federal. Eu voto sim. Vereador Dr. Danilo Mendonça. Voto sim e parabenizo toda a classe. Parabéns, viu? Uma grande conquista. Vereador Wilson Nunes. Meu voto é sim também. Quero parabenizar todos os assistentes sociais do nosso município pela conquista. Vereador Kleber Campos. Eu também quero parabenizar vocês também. Meu voto é sim. Vereadora Celi Paim. Voto sim. Eu, professor Romy Carlos, como já havia dito, confirmando, também voto sim, parabenizo o trabalho que vocês realizam em nosso município. Na verdade, são assistentes 24 horas, né? Que vocês possam cuidar do nosso povo como sempre têm cuidado. Mais do que merecido, a obediência, né, da lei federal, que uma vez criada tem que ser colocada em prática em nosso município. Vereador José Eurípides. Pela assistente social, eu também voto sim e quero parabenizar também. Vereador Marcel Vieira. Com grande satisfação, meu voto é sim pelo direito dos assistentes sociais. Vereador João Batista. Voto sim e parabenizo pela... Vereador Ruberley. É com o maior prazer que eu voto sim e também queria parabenizar todos vocês de assistência social. Portanto, o projeto de lei número 68/2014, aprovado. Eu também gostaria de parabenizar todos os assistentes sociais, vocês são merecedoras deste reconhecimento. Eu acho que nós deveríamos também aqui agradecer a todos os nobres colegas vereadores que se empenharam também nas comissões para que o projeto fosse à votação nessa data de hoje. Então, agradecer a todos por vocês. Parabéns. Em discussão, as emendas ao projeto de lei número 69/2014, que autoriza o município a desafetar do uso comum do povo imóvel que menciona e doar ao senhor José Lourenço Santos do Carmo e outros, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicito ao primeiro secretário, professor Romy Carlos, que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Portanto, senhores vereadores, a primeira votação acerca
as emendas ao projeto de lei 69/2014. É que enfim nós vamos votar esse referido projeto que há muito tempo vem se arrastando nesta casa, né? Não culpa nossa, mas frutos de redações mal elaboradas, né? A redação do projeto sempre com problemas. Então agora até que enfim, com a assessoria técnica e legislativa da Câmara, nós conseguimos resolver o problema. Emendas ao projeto de lei 69/2014, portanto, na sua primeira votação, como voto, o vereador Ruberley Alves. Sim. Vereador João Batista. Sim. Vereador Marcel Vieira. É importante ressaltar, né, secretário, como você disse, que nós vereadores nunca fomos contra esse projeto, chamamos de grande valia porque foi um benefício em prol da nossa cidade, só que infelizmente as vezes que veio para essa casa veio com alguns erros, e nós estamos aqui para prezar pelo município e pelas coisas certas. Meu voto é sim. Correto. Vereador José Eurípides. Sim. Eu, professor Rui Carlos, também voto sim, uma vez que nada mais do que justo do que recompensar aqueles que cederam o espaço da sua propriedade para que o município pudesse fazer toda a ligação da rede de esgoto com a ET lá no bairro Morada do Sol, né? Primavera e Morada do Sol. Voto sim. Como vota a vereadora Celi Baim? Sim. O vereador Kleber Campos? Sim. Vereador Wilson? Sim. Vereador Dr. Danilo Mendonça? Voto sim. Vereador Ozenildo Andrade? Sim. Então, as emendas ao projeto de número 69/2014 aprovadas. Em primeira discussão, o projeto de lei número 69/2014, que autoriza o município a desafetar de uso comum do povo imóvel que menciona e doar ao senhor José Lourenço Santos do Carmo e outros, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Agora, senhores vereadores, a primeira votação ao projeto com as emendas, emendado, portanto. Projeto de lei 69/2014, como voto o vereador Ruberley? Sim. Como voto o vereador João Batista? Sim. Como voto o vereador Marcel? Sim. Como voto o vereador José Eurípides? Sim. Eu, professor Rui Carlos, sim. Como vota o vereador, a vereadora Celi Baim? Sim. O vereador Kleber? Sim. O vereador Wilson Nunes? Sim. O vereador Dr. Danilo? Sim. Vereador Ozenildo? Sim. Projeto de lei aprovado. Em discussão, as emendas ao projeto de número 70/2014, que altera a lei número 1990/2002, que dispõe sobre a alteração de alíquotas de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Portanto, a primeira votação, as emendas ao projeto de lei número 70/2014, alterando as alíquotas da contribuição da iluminação pública de nossa cidade. Portanto, como vota o vereador Ruberley? Sim. Vereador João Batista? Sim. Vereador Marcel? Esse projeto se faz necessário porque a partir do ano que vem, não é isso? Isso. Presidente, vai começar a ser por função da própria prefeitura a iluminação pública, né? Então, meu voto é sim. Como vota o vereador José Eurípides? Sim. Eu, professor Rui Carlos, sim. Vereadora Celi? Sim. Vereador Kleber? Sim. Vereador Wilson? Sim. E espero que a prefeitura faça um melhor trabalho que a CEMIG. A CEMIG tem que deixar muito a desejar na nossa iluminação pública. Vereador Dr. Danilo Mendonça? Voto sim, e cada dia que passa eu vejo o Estado jogando as suas responsabilidades, cada dia, gradativamente, para cima dos municípios. Voto sim. Os municípios, cada dia que passa, ficando mais apertados, porque não é fácil. Parece que o governo, a cada dia que passa, se distancia mais.
e joga tudo para em cima das prefeituras. Não é fácil. Mas, dentro das nossas limitações, vamos nos garantindo, né? Vereador Ozenildo. Sim. Portanto, as emendas ao projeto de número 70 foram aprovadas. Gostaria de pedir desculpa ao vereador doutor Danilo pelo constrangimento aí do seu microfone. Infelizmente, a nossa casa hoje se encontra sem o nosso técnico, né? O chefão que se encontra de licença. Desculpas aí. Imagina, presidente, estou bem. Obrigado. Eu que agradeço. Em primeira discussão, o projeto de número 70/2014, que altera a lei número 1990/2002, que dispõe sobre a alteração de alíquotas de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Em primeira votação nominal, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Agora, senhores vereadores, o projeto emendado. Projeto de lei número 70/2014, vereador Roberley. Sim. Vereador João Batista. Sim. Vereador Marcel. Sim. Vereador José Eurípides. Sim. Eu, Rumi Carlos, sim. Vereadora Celi Paim. Sim. Vereador Kleber. Sim. Wilson Nunes. Sim. Vereador Danilo Mendonça. Sim. Ozenildo Andrade. Sim. Projeto de número 70/2014, aprovado. No grande expediente, fará uso da tribuna livre o inscrito Guilherme Faria Ribeiro, que fará uma explanação sobre o CAPS. Por favor. Então, vai precisar. Emprestava ele para as pessoas quebrar. Tanto emprestado estragado. O microfone não tem serviço. Gostaria só de pedir aos nossos novos colegas que o Guilherme vai fazer a sua apresentação aqui e em seguida, qualquer dúvida que nós tivermos, a gente faz as perguntas assim que terminar a apresentação. Então, assim, é só você clicar. Dá pra sair aqui? Dá pra sair. Sério? Eu queria, em primeiro lugar, aqui cumprimentar o vereador, o presidente da Câmara, Darmo Rodrigues, a sua diretoria e os demais vereadores dessa casa, né?
e juntamente com as assistentes sociais, os demais servidores, e dizer que é uma satisfação e uma oportunidade única para mim e acredito eu também para o serviço de saúde do nosso município, estar falando um pouco a respeito disso que vai ser tão importante, acredito eu, para a saúde, né? Trazer um pouco a respeito do CAPS, que está totalmente inserido na prevenção e na promoção da saúde mental nossa, né? Em primeiro lugar, eu queria, antes de mais nada, me apresentar. Eu sou Guilherme, sou formado em Psicologia pela Faculdade Pitágoras de Uberlândia, sou formado em Psicanálise pela Associação Clínica Freudiana e também sou pós-graduando em Teoria Psicanalítica pela Universidade de Uberaba. Sou Daniel, enfermeiro do Padrão. Atualmente estou no serviço de urgência e emergência lá no pronto-socorro. Então, rapidinho, eu vou ser o enfermeiro responsável lá no CAPS. Acredito eu que o CAPS é um serviço totalmente diferente do que esse que nós estamos acostumados a ver, né? E o CAPS é um ponto da rede. A Noema me pediu para falar um pouco a respeito dessa rede. Assim, até acho que ela tem um pouco mais de conhecimento sobre a rede, mas, como eu disse, o CAPS ele é um ponto da rede, ou seja, a gente tem o PSF, que é a atenção primária, que é a porta de entrada do nosso município. Ela fica, esses pontos ou essas unidades ficam espalhadas pela cidade, em bairros, né? Então a porta de entrada da saúde é o PSF. A gente tem um ambulatório, que é a policlínica, que todo mundo conhece, que é a atenção secundária, onde tem várias especialidades ali, médicas e paramédicas. Ali é uma atenção secundária, né? E o CAPS, temos o pronto-socorro, o pronto atendimento, que é a urgência e a emergência. Esse é uma unidade, ou seja, é terciário, né? Então, o pronto-socorro ele está para nos acolher todos os dias da semana, 24 horas por dia. E o CAPS é um outro ponto de uma atenção especializada, ou seja, aquilo que a atenção primária não consegue de alguma maneira abraçar, o CAPS ele vai tentar abraçar. E de fato é uma instituição totalmente voltada para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental grave e também aos usuários de drogas, né? O CAPS ele fica inserido nessa rede de atenção psicossocial, que é uma portaria da qual os municípios precisam aderir a essa portaria, que é uma portaria de fato de nível nacional, né? Que preconiza o atendimento a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes dos uso de crack, álcool e outras drogas. O RAPS é formado, então, por isso que eu disse, a atenção básica, que é o postinho de saúde, a atenção psicossocial, que é o CAPS, e a atenção de urgência e emergência, que é o pronto-socorro. Os principais pontos, então, é o postinho de saúde, a unidade básica, os NAFs, que é o núcleo de apoio, o CAPS, que é o centro de atenção psicossocial, essa atenção de urgência e emergência que a gente tem, que é o PAN, esses leitos de saúde mental, eu vou estar falando deles um pouco mais à frente, e os serviços residenciais terapêuticos. Falando um pouco mais a respeito do conceito de CAPS, são instituições destinadas a acolher essas pessoas que têm algum tipo de sofrimento mental, algum tipo de transtorno mais grave. A gente pode colocar aqui também, talvez, alguma crise voltada para o seio familiar, ou qualquer outro tipo de patologia no sentido de neurose, psicose, autismo e tantas outras classificações que a gente tem, né? Oferece um atendimento médico e psicológico e também um atendimento multidisciplinar. Não só o médico e o psicólogo trabalham no CAPS. A gente tem uma equipe muito mais extensa que vai, de fato, abraçar essas pessoas. A característica principal é a integração dessa pessoa no meio onde ele vive, na sociedade, na família,
aonde de fato, ou seja, na sua vida cotidiana. E o CAPS ele constitui como a principal estratégia do processo da reforma psiquiátrica. O que seria essa reforma psiquiátrica? Hoje a gente vê que o CAPS e a saúde mental ela trabalha de uma outra forma. Não se usa mais serviços como usávamos antigamente. A gente poderia falar aqui a respeito de sanatórios, manicômios. Isso não existe mais, é um serviço totalmente aberto. Hoje essa pessoa que sofre mentalmente, de fato ela não deve ser fechada, ela deve ser tratada para ser inserida novamente no meio. Até porque são pessoas como nós mesmos. O trabalho do CAPS seria essa busca incessante da autonomia dessa pessoa, né? Então é um serviço não de exclusão, é um serviço de inseri-los no meio, até porque nós também como população e família devemos aprender com o CAPS, até porque parece que a nossa cultura não é uma cultura que abraça muito esse tipo de pessoa, né? Então o objetivo de fato do CAPS é romper com esse paradigma manicomial, né? Visando reduzir essas intervenções psiquiátricas, reduzir também essas questões medicamentosas, até porque todo paciente que toma algum tipo de ansiolítico, antidepressivo, ele é um paciente de sofrimento mental. Grandes comprometimentos a nível de fígado, de rins. Sim. Como eu disse mais cedo, garantir o atendimento, né, psicossocial e multiprofissional a pacientes psicóticos. A psicose seria de fato, queria usar aqui, uma outra estrutura diferente dessa da neurose, que é a estrutura mais saudável que existe. Freud já falava assim pra gente, né, há 100, 150 anos atrás. Todos nós somos doentes. De fato, somos doentes porque a nossa estrutura, ela não é uma estrutura completa. Existe um vazio, existe uma falta. E essa falta, ela é primordial para que possamos entrar na estrutura mais saudável, que é a da neurose. A neurose é essa estrutura da qual nós podemos falar dela. Ou seja, eu posso falar dessa falta que me aflige, falar ou seja, desse vazio que me atormenta. Só que, de fato, esse vazio e essa falta abrem um leque de possibilidades para que possamos criar. Então, e de fato, ou seja, a neurose é essa estrutura faltante, mas é essa estrutura que nos dá a oportunidade de falar. A psicose seria uma outra estrutura que não existe esse corte da falta. Seria um sujeito totalmente assujeitado, ou seja, ele não sabe de fato o que é real em alguns momentos e o que não é. Ele fica totalmente prisioneiro daquilo que a gente chama na psicanálise de inconsciente. Ele fica de fato com o seu inconsciente ao céu aberto, ele não tem consciência, né? Isso é puro, isso é nosso, todos nós temos esse inconsciente, só que existe um corte. Acredito que todos nós aqui de alguma maneira passamos por esse corte, à sua maneira, a seu modo, né? Através da linguagem, da fala, ou seja, o inconsciente é estruturado pela linguagem, e essa linguagem ela vem, acredito eu, em primeira instância, por uma fala paterna, por uma fala materna, que a gente chama em psicanálise o grande outro, que nos coloca, que nos traz a ser sujeito, né? E de fato isso é a neurose. Pode passar. Então, a gente trouxe hoje uma questão mais prática. Acredito eu, vendo essa apresentação hoje, a gente caminhou muito, né, Noema? A gente andou muito junto com a teoria para tentar passar para as unidades, para policlínica, pronto-socorro, de fato, que é o conceito do CAPS, né? Porque o município ainda não tem uma saúde mental adequada a essa portaria, a isso que de fato o governo federal pede, né? Porque a gente vê aí, a gente entende saúde mental no município samaritano, a casa que é uma casa filantrópica, né? E o samaritano de fato ele não está nos moldes pedidos pelo governo. Então, ou seja, eu trouxe aqui uma organização de como vai ser esse centro de apoio psicossocial. E a primeira coisa que eu coloquei aí foi que cada CAPS tem a sua cara própria. Como é um serviço novo, acredito eu que todos nós estamos aprendendo. Falo isso até depois a gente, junto com o Daniel, a Maria Madalena, ter visitado CAPS em Uberlândia. A gente
percebe que todos nós aprendemos. Até porque quando se fala de ser humano, quando se fala de inconsciente, ou seja, o CAPS ele não vai de fato curar um sintoma em específico, em particular, né? Talvez como fosse uma dor em alguma parte do corpo, não é isso. O CAPS ele trata o ser humano, o sintoma particular, a falta. Então, ou seja, acredito eu que isso não é de hoje para amanhã, né? Então, ou seja, já que nós, seres humanos, a gente está em constante evolução. Esse CAPS ele vai funcionar das 7 às 17 horas de segunda a sexta, mostrando para vocês que não é de fato um serviço fechado. As pessoas elas entram de manhã e vão sair à tarde, voltarão para suas casas e, de acordo com o plano terapêutico da equipe, a gente vai colocar quantas vezes por semana, quantas vezes ou quanto tempo de fato essa pessoa deverá ir para o CAPS. Eu tenho experiências de fato particulares, até porque fui estagiário de CAPS durante quase um ano, no CAPS Dona Zulmira, quem conhece aqui em Uberlândia, né? Ou seja, eu pude conviver com pessoas psicóticas, neuróticos graves, esquizofrênicos, que tinham um projeto terapêutico baseado naquilo que o psicólogo, o fisioterapeuta, o assistente social, o psiquiatra, o médico clínico colocou. Essas pessoas passavam o dia todo lá, em oficinas, em atendimentos individuais, em atendimentos fora CAPS, e eu pude perceber, e foi assim, de fato é uma experiência muito particular, até porque elas iam embora junto comigo no mesmo ônibus. Ou seja, essas pessoas já tinham um quadro bem avançado, ou seja, uma pessoa talvez que não sabia nem se locomover direito, ela conseguia pegar um ônibus e ir para casa. E, ou seja, foi para mim algo muito gratificante perceber isso. Muito obrigado. A gente vai, de alguma maneira, no CAPS, a gente vai servir o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde para essas pessoas, e a equipe multiprofissional do nosso CAPS é formada pelo médico psiquiatra, pelo médico clínico, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, assistente social, um fisioterapeuta, 2 técnicos de enfermagem, um oficineiro, auxiliar administrativo, um motorista, um vigilante e um profissional de serviços gerais. Acredito que esse deve ser um ponto muito importante, não só para o CAPS, mas também acredito ser um ponto importante para qualquer instituição, seja ela qual for, de saúde ou não, né? Essa é uma palavra-chave nossa do CAPS, o acolhimento. No CAPS não tem agendamento de consulta, o CAPS ele é um serviço aberto. Toda pessoa que entrar no CAPS, seja direcionada por um PSF, encaminhada por algum ponto de saúde, ela vai ser acolhida, e qualquer outra pessoa que não for encaminhada, ela também vai ser acolhida. Ou um familiar que de fato possa ter um filho ou um sobrinho que é usuário ou não, essa pessoa será acolhida. A gente vai abraçar todas essas pessoas, né? Então, o acolhimento ele vai ser feito por um profissional, né? Ou seja, é a ferramenta de intervenção na qualificação da escuta. A gente percebe que o psicólogo tem uma escuta muito, de fato, assim, falando por mim mesmo, uma escuta bem abrangente, uma escuta bem elaborada, até porque a gente precisa ouvir, né? Cada ponto é importante, cada palavra é importante. Só que esse acolhimento não vai ser, de fato, feito apenas pelo profissional psicólogo, até porque quando eu olho a palavra acolhimento, eu não penso em técnica do psicólogo, eu penso em de fato uma característica ou talvez uma virtude do ser humano, acolher o outro. Qualquer um pode fazer e nós devemos fazer. Acolhimento, em primeiro lugar, eu não penso, ou seja, o psicólogo tem a sua técnica, o médico, o psiquiatra também, e todos nós temos aquilo da qual buscamos. Só que o mais importante no CAPS não é de fato essa diferença, e acreditar que talvez esse título possa me deixar um pouco mais distante dessa pessoa que vem, né? Até porque o CAPS ele de fato busca essa igualdade entre as pessoas também, e fazer com que essa pessoa seja acolhida de forma humana. Esse é o principal foco. Então, essa pessoa ela vai entrar,
A gente vai acolher um profissional, ele vai acolher na segunda-feira, na terça-feira já é um outro, pode ser um fisioterapeuta, na quarta-feira pode ser um médico clínico, na quinta-feira pode ser um médico psiquiatra. Ou seja, esse rodízio ele acontece no CAPS. Todos os dias da semana, um profissional acolhe, como eu coloquei ali. Um do nível superior, acompanhado com um do nível médio. Por que do nível superior? Essa questão do acolhimento, ela deve ser em primeiro plano um acolhimento humano, mas ele também deve ser primordial para que esse profissional possa inseri-lo em qualquer que seja daquilo que o CAPS oferece. Ou seja, pode ser que essa pessoa ela chegue no CAPS e ela não se sinta bem a falar, não se sinta bem ou seja, vamos colocar então ele numa oficina. Lá vai ter um outro profissional que vai estar também de alguma maneira junto com o oficineiro, ouvindo essa pessoa, e a oficina vai fazer com que ele possa falar, às vezes demonstrar alguma coisa, e isso deve ser de alguma maneira muito importante. Esse profissional que está lá na oficina, ele deve estar atento, porque pode ser que ele ouça e possa pegar alguma informação importante. Ou seja, quando uma pessoa chega no CAPS, a gente, acredito eu, que não deve se colocar ela para sentar numa cadeira e já perguntar qual que é o nome do seu pai, de sua mãe, a rua que você mora, quantos anos você tem, o que você precisa, Não é isso. Isso já é em segundo lugar, isso vem depois. A partir do momento que essa pessoa está inserida, a gente precisa de fato fazer isso, até porque pode ser um paciente do postinho, pode ser um paciente ou seja, que esteja longe da sua casa, pode ser um paciente usuário, pode ser alguém que precisa de ajuda, né? Então deve-se fazer uma entrevista sucinta depois desse acolhimento. Esse acolhimento é importante, como eu disse, né? Ou seja, uma tomada de decisão muito importante. Por isso que esse profissional de nível superior ele vai estar ali. Porque pode ser que ele precise ingerir algum medicamento, pode ser que ele possa participar de uma oficina, né? Ou talvez não seja nada. Ele esteja ali, passa o dia com a gente e a gente vai avisar para a atenção primária. O fulano esteve aqui hoje, né? Dá uma olhadinha lá, às vezes o ACS pode conversar, ele pode talvez passar pelo médico lá do postinho mesmo, né? Então, essa escuta, esse acolhimento é importante. Onde também de fato vai ser colhido esse histórico da situação. Como eu disse anteriormente, cada profissional diferente acolhe um dia. O plantão de crise seria um profissional que fica durante o dia, o tempo todo, observando as oficinas, observando esses atendimentos, aonde que esse paciente está, o que ele está fazendo, né, o que ele está sentindo naquela hora. Pode ser que tenha um paciente isolado, pode ser que um paciente entre em crise, né? Então essa pessoa é destinada a ficar. Na segunda-feira é um, na terça-feira é outro, e assim sucessivamente. O acolhedor deve ser o profissional de referência do paciente. Por exemplo, se eu estou acolhendo na segunda-feira e chega o paciente José, lá do Colina, né, eu vou ser esse profissional de referência. Eu vou acolher e vou tentar, o máximo possível, criar um vínculo, uma transferência com ele, para que eu possa, de fato, fazer ele se sentir bem e colher informações dele. Eu vou ser a referência, mas pode ser que ele conhece o vigia, que fica lá de fora. E o vigia vai ter também essa questão da escuta. Ele vai estar preparado para ouvir esse paciente. Por mais que eu seja aquele profissional que o acolheu e seria de referência, o vigia ele vai participar do plano terapêutico desse paciente. Ele vai ter que falar, ele vai ter que ouvir. E isso vai ser importante para que a equipe possa elaborar um plano terapêutico para ele. E como eu disse, o acolhimento não é agendado. Eu não me lembro se eu coloquei mais à frente, mas eu queria ressaltar agora a respeito do plano terapêutico. Cada pessoa que entra no CAPS tem um plano terapêutico individual. Não segue a risco uma conduta clínica? Não segue. É totalmente diferente do ambulatório, por exemplo, né? Então, assim, é a equipe que vai juntamente com o paciente, porque o paciente ele vai ter voz, né, junto desse plano terapêutico. A gente não ou seja, o paciente se adequar ao CAPS, é o CAPS se adequar ao desejo desse paciente, né? As oficinas terapêuticas são as principais, talvez, acredito eu, formas de tratamento oferecidos pelo CAPS. Na verdade, a gente vai ter duas oficinas acontecendo ao mesmo tempo. E tem como objetivo, de fato, essa integração social e familiar, ou seja, os
pacientes do Samaritano, eles estarão inseridos nessas oficinas durante o dia. A gente está fazendo, a gente vai de fato buscar as informações de todos aqueles pacientes que estão no Samaritano, informações de vida, às vezes tomam um medicamento ou não, quanto tempo que faz que ele está ali, de família, é um histórico. A gente vai de fato procurar buscar tudo isso, porque esses pacientes vão ser inseridos no CAPS. Então pode ser que eu chego lá e participe de uma oficina terapêutica junto com um paciente do Samaritano. Então, para mostrar de fato que é um serviço que vai tratar nós como pessoas de forma igual, né? Tem uma integração, né, objetiva, ou seja, a família também pode participar de oficina junto com o paciente, né? Ali vai se manifestar algumas coisas, como algum sentimento, o problema, pode desenvolver até habilidades, né? E são realizações produtivas, né? E vai também, de fato, exercer a autonomia desse paciente. Oficinas como jogos, músicas, sucatas, e a gente vai trazer aí também as PICs, né, que são práticas integrativas e complementares. A gente colocou a horticultura ali com o capim cidreira e a babosa. Por exemplo, a gente vai ter o jardim terapêutico e essa pessoa, a gente vai fazer talvez mais à frente um dia de beleza. Me parece que a babosa, as mulheres podem falar mais que eu aí, tem uma ajuda de forma, né? Então eu não conheço muito bem. Mas assim, o paciente de fato ele vai plantar a babosa, ele vai cuidar da babosa e vai colher depois, né? Então é todo esse processo. E talvez daqui a um tempo, num dia de beleza, a gente vai poder usar a babosa para alguma coisa estética, né? Assim como também o capim cidreira. A gente vai começar com essas duas coisas. Ou seja, o paciente ele vai entrar, ele vai plantar, ele vai colher, ele vai aguar, ele vai participar, vai mexer com a terra, né? Isso é uma oficina. 2 profissionais por oficina, acredito eu que sejam um de nível superior e oficineiro, né? As oficinas com crianças devem ser feitas separadamente. O CAPS é um serviço que também vai acolher essas pessoas, as crianças, né? Então, de fato, pode ser que essas oficinas com as crianças elas vão ser realizadas separadamente. Eu coloquei aqui no final a atividade fora CAPS. Essa atividade fora CAPS, ela é muito importante a gente fazer também ela em rede, seja com um postinho de saúde, seja com uma entidade filantrópica, seja com a maçonaria, seja com o Demolei, da qual eu faço parte. Então, ou seja com o NASF, com o PSF, com o ambulatório. De fato, a gente vai pegar já esses pacientes que já estão com um quadro mais estável, porque pode ser que um paciente entre em crise na praça, né? E a gente vai estar fora do CAPS e isso não é bacana. Ou seja, essa atividade fora CAPS seria mesmo uma atividade no CRAS, né? Então, ou seja, inserir também essa pessoa no meio da sociedade, da comunidade, né? Um trabalho de ressocialização. Isso. Tem um psiquiatra lá, doutor, que até foi um depoimento que a gente escutou da Maria Lúcia, que é de fato a referência de saúde mental. Ele disse assim que ele é pago para jogar bola com os pacientes, né? E de fato ele trabalha muito isso, ele está de fato junto com os pacientes nessas atividades fora do CAPS, nas atividades dentro do CAPS. E como é um serviço aberto, não existe ali sala para médico, para psiquiatra, não existe, né? Então, ou seja, existe uma sala onde qualquer profissional pode usar, caso tenha um atendimento individual. Caso a equipe perceba que ele precisa passar pelo psiquiatra, que ele precisa do medicamento, que ele precisa passar pelo clínico ou qualquer outro profissional, aí sim terá um momento para ele, né? A gente vai fazer reuniões aí com famílias que deve ser de acordo com o plano terapêutico desse paciente. A família ela deve participar porque ela também vai aprender a lidar com esse paciente, né? Com esse profissional de referência, como eu disse antes, ou seja, se eu estou acolhendo na segunda-feira e eu acolho 10 pacientes, pode ser que eu tenha que falar dos 10 nessas reuniões, né? Eu acolhi o fulano, ele chegou assim, tal, assim, e tudo mais. Só que ele teve um vínculo maior com o vigia vai estar ali junto também, a gente vai falar um pouquinho, né? Ele vai trabalhar junto com a gente no grupo.
E de fato, quanto mais informações, melhor, para que a gente possa elaborar um plano terapêutico para esse paciente. E o paciente também deve participar. Essa assembleia de usuários e familiares, ou seja, o CAPS semanalmente ele fecha por um instante e a gente precisa discutir os casos que a gente recebeu. Né? A equipe toda se reúne e discute cada caso. Discutir também alguma coisa a respeito do transporte, até porque o CAPS vai ter um carro, do funcionamento com a família, talvez para ouvir essa família que não está conseguindo de alguma maneira lidar com esse paciente em casa. E também com a rede, né? A gente precisa de alguma maneira estar totalmente ligado à atenção primária, ao pronto-socorro, porque pode ser que um paciente nosso entre em crise no final de semana, o pronto-socorro ele precisa nos informar, até porque se ele entra em crise, pode ser que ele seja transferido por um leito e ele não vai ficar muito tempo lá, já que o serviço não é esse, ele volta muito rapidamente e o CAPS ele precisa então rever esse caso, ou seja, a gente tinha feito um plano terapêutico para esse paciente, só que ele entrou em crise e teve que ir para Uberlândia, né? Ou Araguari, que é a nossa referência. Ele volta e a equipe precisa se reunir para fazer um novo plano terapêutico, porque aquele não foi muito bom, né? O paciente entrou em crise no final de semana. A gente precisa rever, então, de fato, o quadro. Que de fato é essa referência contra referência, né? Ou seja, a gente, talvez no plano terapêutico a gente perceba que ele não é um paciente de CAPS, então ele vai ser devolvido para a atenção primária. Não é que ele vai ser devolvido para a atenção primária, porque ele é da atenção primária e é nosso, né? Como é um serviço de rede, todo mundo trabalha junto, não é um vai para lá, o outro para cá, não. A gente precisa trabalhar junto para acolher essa pessoa. Então, seja pronto-socorro, seja em qualquer outra unidade. Como eu disse anteriormente, esses encaminhamentos eles são feitos, né, pela atenção primária ou não. Como eu disse, quando o paciente for encaminhado para internação em leitos pelo pronto-socorro, esse pronto-socorro deve realizar o CAPS. A gente tem como referência de leitos de hospitais gerais Uberlândia e Araguari. No caso desse paciente usuário de drogas, a gente também tem uma referência, que é o CAPS AD em Araguari, que é um CAPS 24 horas. Né? Ou seja, se a gente, de alguma maneira, que é o CAPS tipo 1, percebe que ele tem necessidade e talvez não tem como, ou talvez ele não tenha onde morar, ele vai para esse CAPS AD, que é 24 horas, né? Ou para alguma residência terapêutica, mas de fato a gente tem, de alguma maneira, que ajudá-lo a reconstruir esses laços. Né? Então, ou seja, o CAPS tem essa função. O CAPS AD... O CAPS ele ajuda o usuário a não usar mais, ou ele ajuda o usuário que teve alguma sequela proveniente do álcool da droga? Os dois. Né? Acredito eu que o CAPS ele deve trabalhar com esse paciente também, para que a gente possa perceber do porquê ele teve o contato com isso, né? Ou seja, a gente vai voltar ali naquilo que eu disse anteriormente, em primeiro lugar. Acredito eu que essa questão da droga ela está totalmente associada à falta, né? Uma falta que é boa, mas, ou seja, mas pode ser que essa pessoa, nesse momento de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa com a falta, ou seja, o que a gente pode criar com a falta? Isso, o que a gente pode criar com a falta? Um trabalho, a gente pode estudar, a gente pode fazer tanta coisa, né? E talvez a droga seria uma fuga desse lugar, né? E a gente vai trabalhar com esse paciente também nisso, ou seja, na abstinência também, quando ele está por um tempo sem usar, né? Até porque dentro do plano terapêutico vai ter isso, a gente percebe que ele precisa estar no CAPS todo dia, talvez, né? E ou seja, quando for um caso mais grave, talvez essa pessoa não tem nem onde ficar, às vezes ele não tem família, às vezes tem, mas não fica lá em casa, a gente precisa trabalhar com a família e ele pode ser referenciado para esse CAPS AD, que é um CAPS 24 horas, para ajudar nesse tratamento. Mas é diferente, por exemplo, dessas clínicas de internação, é um outro serviço, né? Pode passar. Eu fecho com essa frase do Lacan, né? Então, assim, eu tentei de alguma maneira fazer uma apresentação bem breve,
E acredito eu que essa ansiedade, essa angústia, ela é natural, tanto nossa, profissional, quanto da população, até porque a partir do momento que você começa a trabalhar, a gente talvez na nossa cabeça tem uma forma que vai ser de um jeito e chega lá na hora, acontece totalmente de outro jeito, porque a gente não conhece de fato a demanda de cada um. Cada um tem a sua demanda particular, cada um vai ter o seu projeto terapêutico, cada um vai ser ouvido e de fato para que a autonomia dessas pessoas possa se colocar, é preciso levar muito em consideração essa fala, essa pessoa que quer falar, né? Ou seja, então a gente tentou aqui colocar um pouco de como seria o funcionamento desse caso no ensino. É só. Eu gostaria de falar aos pontos o seguinte também. Porque deve acontecer bastante devido à dificuldade do atendimento com o psiquiatra. As pessoas vão lá procurar para ter atendimento ambulatorial de psiquiatria. Infelizmente não vai ter. O paciente vai passar pela gente, às vezes não necessariamente vai passar pelo psiquiatra. Às vezes precisa de uma receita, vai procurar lá, não vai ter. Igual o serviço de fisioterapia que a gente vai ter também. Não vai ser aquela fisioterapia TENS, etc. Vai ser específico para o CAPS. A gente quer deixar bem claro que lá não vai ter ambulatório de fisioterapia nem de psiquiatria. Eu queria só complementar que eu até acho que a ordem deveria ter sido inversa. Depois que eu pedi para o Gui, eu pensei que a gente deveria ter formatado de uma forma diferente. Mas assim, é só para... Às vezes talvez tenha ficado alguma coisa solta no que ele falou. Não, quando ele fala de rede, fala de NASF, até porque são serviços que nós não temos ainda aqui no município. Desculpe te cortar, né? Eu acho que seria muito enriquecedor se nós aproveitássemos dessa oportunidade para explicar e levar ao conhecimento de todos nós que pé que anda as coisas. Então, é justamente física, isso que eu falei que eu deveria ter falado. Está funcionando, vai funcionar quando? Porque nós vimos uma teoria maravilhosa e longe de querer ser mal educado. Mas na prática, o que existe de real? Danilo, eu falei que talvez nós deveríamos ter invertido a fala, que é justamente o que eu vou colocar. Perfeito. Tá? Hora que a gente coloca e fala, o Gui falou sobre a rede de atenção à saúde. Os serviços de saúde, eles não funcionam mais em pontos isolados. Aqui é atenção primária, aqui é pronto-socorro, aqui é policlínica, aqui é casa. Existe uma rede de atenção em saúde e cada ponto da rede tem a sua função, né? Primeiramente na saúde, dentro dos moldes do SUS, a gente deve trabalhar, né, a promoção da saúde e prevenção dos agravos. Né? Então, esse é a razão de ser do SUS, trabalhar a saúde da população. Então, o que a gente tem de mais importante na rede, o serviço onde se tem maior investimento é no PSF, Programa de Saúde da Família. A partir de janeiro, a gente vai estar com 100% de cobertura de PSF no município. Né? As equipes já estão cadastradas, autorizadas pelo Ministério. Então, a entrada preferencial para o serviço de saúde é o PSF. Né? Todo mundo vai ser cadastrado, vai conhecer quem é o seu agente, quem é o seu PSF, quem não tem cobertura ainda. Porque hoje a gente tem 80% aproximadamente de cobertura de PSF. A rede de atenção psicossocial, que é o serviço de saúde mental, ela é uma rede que perpassa a todas as outras redes, né? A todo o serviço. A atenção primária, que é a primeira atenção que se dá, o cuidado essencial, que é por isso que a gente chama o PSF também de atenção primária. Às vezes a gente que é do serviço fala uma coisa, fala outra, e quem não está familiarizado acaba falando o que é isso, né? Por que uma hora fala uma coisa e outra hora fala outra. Então, o PSF, né, que é o Programa de Saúde da Família, que hoje deixou de ser um programa, é uma estratégia, a gente já chama de ESF, Estratégia de Saúde da Família, é lá que se faz a atenção básica, a atenção primária. E não básica ou primária porque é uma atenção muito simples ou sem resolutividade, mas é primária porque é a primeira que se dá. Né? É lá que cuida da saúde, é lá que faz check-up, não é no PAN que faz check-up, que pede bateria de exame. Se eu estou com o joelho doendo há 2 meses, então não é o pronto-socorro que eu tenho que procurar. Né? Urgência e emergência, o objetivo dela, o papel dela na rede é, né,
cessar a dor imediata, uma dor, um caso agudo, né? Ou diminuir, atender urgências maiores para salvar, né? Evitar o risco de morte ou de sequelas de acidentes, de questões graves. Né? Então lá não se trata, e a gente precisa e fez questão, quis trazer, e acho importante, mesmo que demore um pouco mais, colocar isso para vocês, né? Que são os representantes diretos da população. Então, onde a população muitas vezes vai lá e fala, olha, me ajuda, coloca ali. Né? Então, a gente trabalha e também trabalha paralelamente em todos os pontos da rede, para qualificar essa atenção básica, para fortalecer, para garantir que a equipe esteja lá às 40 horas, que tem que ser, que é lei federal, que ela esteja realmente à disposição, que elas estejam qualificadas, inclusive para atender urgências menores. Né? Porque o PSF, ele tem que atender, estão preparados sim, inclusive com as estruturas físicas que vocês viram, quais foram os primeiros lugares que foram reformados, onde foi ampliado, onde vai ser mobiliado agora. Né? Então o PSF, ele deixou de ser aquele postinho sem resolutividade, que era o postinho de casa. Não, ele é uma unidade de saúde, que tem inclusive leito de observação. Né? E que também faz a classificação de risco, porque ele trabalha com atendimento agendado, porque ele conhece o hipertenso, conhece o diabético, conhece a criança, conhece a gestante, ele conhece os grupos prioritários e sabe, porque são treinados para isso, de quanto em quanto tempo essas pessoas que são os grupos prioritários têm que ir no médico. Eles sabem exatamente na fichinha quais são as famílias de risco, de alto risco, de médio risco, de risco habitual. Né? Todos os nossos PSFs, eles têm esse conhecimento, eles sabem, a Meire não está aqui, que é enfermeira de PSF, mas se eu perguntar quantas gestantes tem na área dela, ela sabe exatamente quantas tem. Ela sabe quantos acamados tem, ela e todas as enfermeiras, e tem que saber, que é esse o papel do PSF. Quem precisa de visita, quem precisa de um encaminhamento, se nasce alguém, se tem uma gestante, então é o papel, é acompanhar, né, essas famílias de risco, onde tem um idoso morando sozinho, que é de risco, então as visitas são planejadas de acordo com o risco. Hoje elas sabem também, depois do que a gente começou a trabalhar, a atenção psicossocial, que eu estou com o Gui, o Guilherme entrou, né, agora no grupo, o Daniel há poucos meses, mas eu e o Guilherme, a gente está trabalhando, estudando para implantar essa rede de atenção psicossocial há 2 anos. Né? Então tem um planejamento. Né, foi uma rede que foi desenhada primeiro no estado, né, foi feito um levantamento, né, para ver onde, né, como é que é feito esses planejamentos, essas pactuações. É feito o levantamento da rede, né, onde faltam pontos, quais os pontos necessários, onde é desejável, e cada um assume dentro das suas condições, né, e dentro do seu papel, quais são as suas responsabilidades dentro da rede. Né? Então, dentro da saúde mental, como o Gui falou, é uma rede que não é só aqui, que está nova, que está em processo de implantação, no estado de Minas todo. Alguns municípios já estão mais avançados, mas é uma rede que está. Então, a atenção primária, o PSF, ele também trabalha a saúde mental. Agora, a gente já está inscrito, existe um programa que chama Caminhos do Cuidado. Tem os tutores, a gente conseguiu montar uma turma aqui, ele é custeado pelo Estado, e vem capacitar os agentes comunitários de saúde para trabalharem, para abordarem, para lidarem com a questão do usuário de drogas ilícitas, né? Porque eles também têm contato. Então, o portador de sofrimento mental, seja por dependência de medicamentos ou de drogas, outras drogas ilícitas, ele é um paciente, ele não deixa de ser um usuário do sistema, ele não perde o vínculo com a atenção primária. Né? Da mesma forma, a pessoa que tem alguma deficiência intelectual ou física, existe uma rede também, né, que a gente já tem funcionando. A APAI, ela é prestadora de serviço. SUS, o Chechel já teve a oportunidade, já teve, né, a necessidade de me ligar para saber, olha, como é que funciona essa rede. Hoje a APAI, ela é prestadora SUS, ela tem metas a cumprir, ela teve que se adequar, ela e todas as APAIs que quiseram permanecer nessa rede. Né? Hoje a APAI é um SERD, Serviço de Reabilitação à Deficiência Intelectual. Não entra quem quer, porque alguém pediu ou por isso, de acordo com a necessidade, que existem as portarias que determinam, que colocam, né, se realmente é necessário, né, que aquela pessoa estar ali, não porque a criança dá muito trabalho, a mãe quer que coloque aqui ou por alguma coisa. Então, assim, existem critérios e formas, né, que são estudadas e trabalhadas para acertar da melhor forma e para dar realmente a atenção, né, que a pessoa precisa naquele momento.
Né? O serviço de reabilitação em deficiência física, a gente não tem no município credenciado, mas é credenciado em Uberlândia, é pactuado, a gente tem um atendimento garantido. Né? Da mesma forma que existe uma junta reguladora, que estuda cada caso para ser ingressado, para ser atendido na PAI aqui, existe também onde na ACD, que é a nossa referência de nós precisamos fazer para esse projeto tornar-se uma realidade? Uma realidade. Hoje, dentro da saúde mental, o CAPS é a nossa realidade, porque dentro dessa rede de saúde mental, a gente já tem uma atenção primária estruturada para acolher os pacientes, para levantar quem são. Né? E a equipe... Identificar. Já no município, a gente já tem os leitos, né? Porque o Gui colocou lá, e ele falou de 3, mas ele colocou que existem 7 pontos na rede de saúde mental. Né? A gente tem o CAPS, que é o nosso CAPS GIA, o CAPS AD, que é o CAPS álcool e droga. A gente tem os leitos de álcool e droga. A gente tem os leitos de internação para portador de sofrimento mental que não álcool e droga, né? Que são os psiquiátricos. E tem as residências terapêuticas. Como é que vai funcionar na prática esse serviço? O nosso CAPS está pronto, né? Foi cedido até nós construirmos, e eu até queria abrir um parêntese, quando chegam os deputados, quando sobra saldo lá, fala, né, e liga para vocês, olha, tem emenda parlamentar, tem recurso, manda indicar para a gente um CAPS, é o próximo recurso que a gente vai pleitear. Recurso para a construção do CAPS. Tem no governo federal, é de 600 a 800 mil. Isso. Né, é uma rede prioritária do Ministério da Saúde, essa rede de atenção social. Então a gente precisa de indicação de emenda, porque é a forma mais rápida. Trabalhar em cima disso, todo mundo, né, para construir. Por enquanto, nosso CAPS vai ser no centro se chamava Fantasia, o salão de festa. Se vocês prestarem atenção, ela deixou de alugar, Samaritana. Isso. Cedeu para o município, porque eles conhecem a necessidade, assumem um papel que é do Estado, né, que seria do Estado, e fazem um trabalho, né, sem condições de fazer, superando as dificuldades, né, e podendo até ser, né, assim, fazendo uma coisa que é ilegal, mas que não tem ninguém que assume. Ilegal dentro dos moldes atuais. Não oficial. Isso, então, perfeito. Isso. Então, porque na verdade você já faz um trabalho de acolhimento com essas famílias. Que são pessoas que não têm família, né, mas que não se adequam aos ela já consegue identificar ali os problemas. Então, só o nosso de administração, me perdoa, só para entender assim da sua palestra. 26 milhões de famílias em todo o Brasil têm um caso de dependência na família. Tá bom? São 26 milhões, não de pessoas, 26 milhões de famílias em todo o país. E aí esse sofrimento mental, né, só completando, não é só de dependência de drogas ilícitas. Nós temos, por depressão, é a família da pessoa que tem dependência, então tem vários níveis e várias formas. A gente vê, a gente tem dados epidemiológicos que os atendimentos no pronto-socorro, menos de 15% são pessoas que estão com alguma patologia precisando de atendimento no pronto-socorro. A maior parte da demanda é sofrimento mental. Ou é falta de atenção, ou é falta de ocupação. Eu falo de ocupação efetiva, de algo que satisfaça, que faça com que ela se realize. Né? Então, a saúde mental tem um desafio muito grande. Então, hoje, na prática, nós temos o CAPS já está montado, equipado. Nós conseguimos, né, a prefeitura adequou com recurso próprio o prédio, né, temos um termo de cessão, tudo feito legalmente, do pessoal da diretoria do Samaritano. A gente montou um projeto para conseguir um recurso que estava previsto no orçamento do Estado para equipar, já compramos todo o mobiliário. Já credenciamos, já solicitamos um recurso para, depois que ele é aprovado na rede, passa nas instâncias de pactuação, a gente faz, né, solicita ao Ministério o recurso de implantação, que é complementar a esse que o Estado libera. O nosso recurso já está em conta, porque para funcionar só falta uma grade de proteção para ser colocada por recomendação da vigilância. Os profissionais, vem um recurso de custeio, que não custeia 100%, mas ajuda bastante o município. Né? Então, como é que é o trâmite agora? Quando é liberado recurso, a gente tem 60 dias para pôr em funcionamento, 90 dias. Deveríamos ter colocado no dia 7 de dezembro em funcionamento o nosso CAPS. Mas nós tivemos que pedir para o Ministério
que estendesse o prazo um pouquinho, porque nós não tínhamos dotação orçamentária, nem rúbrica na atenção especializada para a CAPS, dentro da saúde mental, porque lá no nosso orçamento, vocês estão votando agora, tem lá, né? Saúde mental, a gente tem saúde mental dentro da atenção primária, que é dentro do PSF, que também tem saúde mental. O CAPS é outro nível, ele é especializado. Então o recurso, os 20 mil do Ministério, ele veio dentro da dotação especializada, nós não teríamos como executar esse recurso. Se nós mandássemos, cogitamos mandar o projeto para a CAPS, vocês criarem a rúbrica, mas ia demorar o mesmo tempo até vocês votarem que votar o orçamento, e no nosso orçamento novo já está. Então ele já está pronto. A questão dos profissionais, a gente teve o maior cuidado, o Guilherme está trabalhando, ele não entrou inicialmente, hoje ele é referência técnica em saúde mental do município. Com certeza. Ele não foi entrando direto nisso, ele entrou, começou a trabalhar no TFD e nós fomos observando e conversando. Então assim, desde que a gente começou a pensar o CAPS, falou, olha Gui, você pode me vamos, foi por afinidade para conhecer. Né? Aí depois passamos a observar, precisamos de um enfermeiro RT, tem lá dentro da portaria quais são os profissionais que você pode contratar, a quantidade, dentro da necessidade. Então a gente veio observando e pedimos para o prefeito, falou, a gente quer que o CAPS é diferente, com a superintendência acompanhando, referência de saúde mental discutindo com a gente. Esses profissionais, a gente quer e precisa que sejam profissionais diferenciados. Então os técnicos de enfermagem que vão trabalhar lá, são que pessoas, a gente tentou pegar dentro do quadro de efetivos, né, para garantir que os profissionais não sejam, né, saiam daqui por pouco tempo, ou começam. Então o que a gente fez? Foi observando o perfil das pessoas que tinham afinidade, que gostam, porque trabalhar com saúde mental não é fácil, a pessoa tem que gostar. É desafio, né? É um desafio. Estão estudando, estão visitando o CAPS, porque a gente vê, cada um tem uma cara, né? Como o Guilherme colocou. Mas a gente tem que conhecer outras experiências para a gente ter embasamento. É um serviço novo, mas não é novo só para nós. Né? Então o que a gente está fazendo? Tem todo o cuidado de se preparar, se organizar, né, para tentar dar um serviço da melhor forma. Então, a gente já temos assistente social também? Temos assistente social que vai trabalhar conosco, já temos fisioterapeuta, já temos a psicóloga que vai trabalhar conosco. Né? A Thalita não vai ser assistente social do CAPS, mas ela está na rede, né? Ela fica no TFD e tem os encaminhamentos, como ela já tem muita experiência de pactuação, mas vai ter um assistente social também dentro do CAPS. Todos trabalham, né, em rede. O Guilherme não vai ficar especificamente o psicólogo do CAPS, ele é da saúde mental. Por quê? Como ele conhece mais a rede, ninguém que entra no CAPS, ele entra e fica lá ad eterno no CAPS. Né? O CAPS, o entendimento é de que ele é um serviço de recuperação, a pessoa vai ser promovida. Então, e a pessoa, o portador de sofrimento mental, o que é importante, o que é pensado? Ele nunca é largado do serviço. Ele vai estar em algum momento, em algum ponto da rede. Ele teve algum problema muito grave, sempre sendo acompanhado. E teve um surto e precisou de uma internação. A entrada é o pronto-socorro. A equipe do pronto-socorro, ela já conhece o funcionamento do CAPS, ela sabe das referências e a regulação do leito através do SUS-Fácil. Isso, na minha parte de gestão, já está pactuado, onde que a gente tem que mandar, onde que tem que buscar a vaga. Encaminhou. Quando ele volta, que liga lá no transporte, que faz parte do TFD para buscar, né, eles já sabem que é o pessoal do TFD, a Thalita está lá, já sabe que essa pessoa tem que ser devolvida para a saúde mental. A hora que ele falou de referência contra referência. Quando a gente manda a pessoa para um serviço, a gente referencia. Quando ela é devolvida, ela vem com a contra-referência. Está lá a história dela, a conduta, o que foi feito com ela, o que aconteceu, para que a gente consiga dar o segmento, né, toda a história clínica, o acompanhamento que ela precisa. Né? Então, ficou no CAPS, né, como ele disse, é observado durante determinado tempo, a gente estudou, tem uma forma já, né, pensada para se trabalhar, toda escrita. Aí é montado com a equipe, outra coisa que o Daniel colocou ali, que é muito importante, ninguém é encaminhado para o CAPS, para o psicólogo, para o psiquiatra ou para o médico. Ele é encaminhado, se for necessário, para o CAPS. É lá a equipe que define, observa melhor, vendo a necessidade da pessoa, qual é o plano de trabalho. Em alguns momentos ela vai precisar mais do psicólogo, às vezes é do fisioterapeuta, às vezes ela vai precisar mais do enfermeiro. Então, assim, a equipe discute junto o plano terapêutico, né, sem uma hierarquia desenhada, de acordo com a necessidade da pessoa. Com certeza. Né, e vai elaborar um plano de cuidado. Né, um plano de cuidado, esse caso é para um mês. Tá? Daí um mês a equipe vai sentar, reavaliar. Tá, precisa refazer, fazer ajuste? Não, ele tá bom, pode ser devolvido para a atenção primária. Né, então o Guilherme ele fica na coordenação, ele está nessa rede de atenção psicossocial,
porque o município é pequeno, a gente está não na tem... área dele, né? Está na área dele, e a gente não tem Estudou condição para de isso. pôr um profissional específico para cada rede. Então, assim, o que a gente faz? Cada um assume várias funções. A Thalita fica no TFD, mas ela também está na junta reguladora, ela também está na rede, né? Porque a gente pega por conhecimento, por formação, né? E por parte estratégica. Então, às vezes, um profissional está em mais de uma rede, mais de um serviço, justamente por isso, né? Então, a gente tem esse desenho da rede, né? Já tem a nossa obrigação, nossa responsabilidade na pactuação com o Serviço de Saúde Mental é esse CAPS. Né? Dentro do município de 27 mil habitantes é o CAPS. Próximo avanço, depois que o CAPS estiver funcionando bonitinho, existe um trabalho específico voltado para a recuperação, para as pessoas, principalmente usuárias de crack. Mas a gente foi até cobrado já um dia, né, pelo prefeito, falou, não, e o que vocês vão fazer? Eu falei, olha, a gente precisa ter uma rede de saúde mental primeiro organizada, para a gente avançar mais um pouquinho. O nosso CAPS, ele atende também ao QPROV, né? Como é que é a entrada no CAPS, que ele falou que é importante para o serviço? Nós temos a porta de entrada preferencial do serviço de saúde é o PSF. Sim. Né? A urgência e emergência é uma porta de entrada para um caso grave, né? Porque aí lá a pessoa é atendida, né? Se tiver risco de morte para ser sarado ou alguma sequela, é para aliviar a dor. Daí o PSF, o pronto-socorro, ele tem que direcionar, encaminhar para o PSF de referência, porque é lá que vai cuidar da pessoa, né? Então são as portas de entrada. O CAPS, para chegar no CAPS, a pessoa pode entrar pela atenção primária, por indicação, ou se a própria pessoa sentir, tem essa diferença no serviço. O CAPS, ele é porta aberta para a pessoa em sofrimento mental. Se ela sentir que tem necessidade de procurar o serviço, ela é acolhida lá também. Então ela é porta de entrada, né? Nesse caso. Tá? O CAPS, ele trabalha de forma diferenciada. Tem voluntariado, mas não é um voluntariado desorganizado que chega e fala, hoje eu quero fazer essa oficina. Não é isso. Não dá para se trabalhar, ainda mais com pessoa com sofrimento mental dessa forma. As oficinas são estruturadas, né? Então tem que procurar coordenação. Olha, eu tenho disponibilidade para fazer um planejamento, né? É um CAPS que a gente vai abrir de 7 às 17, a gente vai servir o café da manhã, o almoço, né, a refeição e um lanche da tarde, tá? Já está tudo pensado, formatado, custo levantado. Pessoal que fica no Samaritano, todos os internos, que a gente, quando se pensou em CAPS, o primeiro público que a gente pensou, porque ali precisa de uma necessidade, um atendimento, né, todos também vão ser atendidos no CAPS. Né? E aí a gente já estudou uma outra forma, junto com a direção lá, de adequar aos moldes, né, onde que se encaixa no serviço de saúde, a Casa do Samaritano. Então, esses medicamentos controlados também? Todo. Lá no CAPS, alguns CAPS têm farmacêutico na equipe. No nosso caso, nós não temos o farmacêutico na equipe, mas nós temos o farmacêutico responsável e integrado. Por quê? Pelo tamanho do município, o salário do farmacêutico ele é muito alto. A gente, o nosso a gente paga R$1.000 acima do teto e realmente não há necessidade. Certo. Então a farmacêutica do pronto-socorro, ela é a farmacêutica de apoio do CAPS, porque o CAPS não faz dispensação, o nosso. Lá são os medicamentos são ministrados para as pessoas que estão usando. Então existe o armário, todos aqueles cuidados que são tomados, né? E os medicamentos vão ser dispensados lá em cima e levados para as pessoas. Então não tem dispensação lá, então isso dispensa o profissional farmacêutico. Então a gente vai evitar o máximo do uso psicotrópico. E tem que ser trabalhado, né? A diminuição das doses do psicotrópico, não é para todos os pacientes. Se vocês pegarem a nossa lista, hoje existe um uso abusivo de psicotrópico, não é só aqui, mas como a gente olha sempre da realidade da gente, que a gente fica assim, né? Horrorizado com a quantidade. Então vai ser trabalhado, ele falou ali também um pouquinho, práticas integrativas e complementares. O Mauro está ali, eu e o Mauro estamos há 2 anos, né, Mauro, trabalhando, estudando sobre práticas integrativas e complementares com o Ministério e a gente vai depois trazer e apresentar que a gente precisa criar por lei, tá? Existe a política nacional de práticas integrativas e complementares, a estadual. Nós precisamos criar a municipal, ela está escrita, formatada e a gente vai apresentar depois com detalhes para vocês e precisar que vocês aprovem. Essas práticas integrativas complementares, a gente já vai trabalhar no CAPS para ela, porque ela, sim, tem um resultado muito bom. É o chamado de medicina alternativa
chinesa antigamente. Então a política reconhece várias práticas e hoje o SUS financia. Acupuntura, auriculoacupuntura, fitoterapia, homeopatia, práticas corporais. Interessante. A gente vai montar aqui no município, né, a fitoterapia, a farmacêutica, ela está se capacitando, se qualificando para isso. A gente já tem alguns profissionais formados em auriculoacupuntura. Também a gente vai trabalhar não só no CAPS, mas nos outros pontos de atenção. E algumas práticas corporais que a gente já tem uma profissional inscrita para ser multiplicadora, né, para colocar. Porque a gente dá uma resposta melhor. Claro, a gente são outras racionalidades médicas diferentes desse modelo biomédico que a gente tem, que é centrado na doença, no médico-remédio. Né? Então, como é que é esse modelo que a gente tem hoje, que é esse modelo biomédico? Né? Você vê a pessoa e vai procurar a doença nela. Né? Essas outras racionalidades que são colocadas nas PICs, é procurado que a pessoa tem de trabalhar na saúde da pessoa visando fortalecimento e automaticamente ela não vai ficar doente. Né? O Leandro falou do CRAS, as atividades físicas também. Também a gente vai implantar já, né, também alguns já tem um profissional nosso inscrito no estado para se capacitar para ser multiplicador, e o projeto é montar também nos PSFs, né, oficina terapêutica. Então a gente vai começar devagar, porque a gente não dá conta de avançar grande. Então no CAPS, o Gui, por isso que ele não detalhou tanto, é porque por conta da farmacêutica que está capacitada, a gente estava indo para Belo Horizonte frequentemente, a gente sempre aproveita as capacitações do estado, tenta sair na frente, porque o Estado não consegue colocar para todo mundo, então vai para quem se destaca. Então, assim, um desafio, né? Minas tem 483 municípios. 2 turmas de 20 foram para Belo Horizonte fazer essas oficinas de preparação puxadas pelo Estado. Nós conseguimos ficar entre essas turmas, né? Então, a gente conseguiu formar pessoal, tem mais gente inscrita, mais profissionais, para a gente conseguir implantar essas práticas, né? E aí a gente já vai abrir o CAPS com o jardim terapêutico. Já foram selecionadas as espécies que ele já colocou ali. Vai ter o jardim terapêutico, que tem várias, né, são feitas várias oficinas, trabalha a autonomia dos sujeitos, oficina de beleza. E a gente estudou espécies, por exemplo, capim-cidreira, né, ele não tem efeito colateral nenhum se tiver uso conjugado com medicamentos que eles possam estar usando lá. Sem efeitos colaterais. Nenhum com uso, porque muitos fitoterápicos têm. Né? Ele pode ser tomado chá gelado, fazer oficina de culinária que não oferece risco, chá quente. Então, assim, a gente estudou as várias possibilidades de serem trabalhadas lá. Até a questão ambiental que a gente vai trabalhar, que o Mauro estava lá cuidando, de fazer os canteiros em pneus. Então, assim, para trabalhar, e cada oficina dessa tem um objetivo específico para o pessoal do CAPS, né? Então, assim, a gente pensou isso nos mínimos detalhes. Então, assim, é um serviço que a gente está, assim, que está sendo, assim, carregado e cuidado, sabe, com maior carinho do mundo, porque a gente acredita, a gente sabe que a população precisa muito. Com certeza. E a gente acredita, pelo que a gente já tem, né, de experiência, a gente está louco para abrir, para pôr para funcionar logo. Quando a gente reúne a equipe, para nós já estaria, né, agora, antes do fim do ano, funcionando. Né? Mas assim, a gente caminhou bastante, embora não esteja fisicamente visível, mas assim, a rede está desenhada, o projeto pronto. Com certeza. Né, todos. E aí agora... E após a criação da sede do CAPS, o Samaritano vai virar residência terapêutica. Residente terapêutica, Por exemplo, que é o paciente, usuário que está no CAPS não tem residência. Ele pode passar lá na Casa Samaritana. Eles vão conseguir receber recursos do SUS, a gente conseguiu com o Estado, que sob supervisão do município é autorizado, eles estão de acordo e precisam muito, eles vão conseguir se adequar à legislação, né? E ter até recurso para ajudar, né, para fazer a adequação. E quando ele estiver inserido, vai estar... Os que lá estão. O CAPS, ele é CAPS dia, né? Porque como ele falou, o trabalho depois dessa reforma psiquiátrica que teve, a pessoa, ela perde o vínculo, o ideal é que sejam reconstruídos os vínculos dela sem afastar do convívio social. Essas pessoas que estão no Samaritana, a maioria não tem família, não tem nem para onde serem devolvidas. Elas vão ter o atendimento no CAPS durante o dia e vão retornar para a Casa do Samaritana. Como lá não se adequa aos moldes do SUS, hoje a gente achou uma brecha, uma forma de organizar lá, né, que é o que o Daniel falou, chama residência terapêutica. É um serviço pensado para a pessoa que já tem uma
é pregresso de internação, não tem família, com laudos, então lá eles já estão fazendo esse levantamento, com isso a gente vai conseguir inserir e transformar, então de forma que vai ficar adequado à lei, né, e eles vão conseguir receber recursos do SUS para se manter. Também. Eu admiro muito o trabalho da dona Augusta também, que é fantástica, ela é parceira, aberta, né? não, e ela que foi assim, né, já tem 3 anos a gente E conversando sobre CAPS, dela. né, ela e toda a diretoria, mas ela à frente, né, e não sei se viu, já tem o nome, o prefeito quis que coloque, não vamos colocar. Justo, uma homenagem, o nome do nosso CAPS, o CAPS vai levar o nome dele. Alguma questão? Irma, só para te falar que nós não só eu, todos nós vamos abraçar essa causa, vamos ajudar, né, presidente, daquilo que vocês precisarem. A primeira ajuda a gente vai entregar nas mãos do prefeito amanhã, ele já até cobrou o projeto, a gente precisa que se criem cargos específicos lá para o CAPS. E aí a gente vai entregar nas mãos dele, para eles já encaminharam quais são as necessidades do nosso CAPS, que a gente precisa, para já encaminhar para vocês, tá? Então, me perdoa as minhas intervenções, que eu vejo como a minha participação, mas é porque você me desperta um lado bom da minha vida, a época muito boa da minha vida, que era a época de estudante, viu? Você consegue me despertar isso, viu? Você é extremamente didática, muito feliz nas suas considerações, na sua apresentação. Estendo também os elogios ao Dr. Guilherme, viu? Que é uma pessoa inteligentíssima, muito humana, a você também, viu, Daniel? Muito obrigado. E sempre vem aqui porque é extremamente enriquecedor. Inclusive, a gente está meio atrasado e assim, a correria, a gente até queria um momento que a gente sabe que estende e tem dúvidas. A gente apresentou o relatório de despesas detalhado do primeiro quadrimestre, nós temos que apresentar para vocês segundo e terceiro. Aí a gente vai conversar depois com vocês, vocês achariam o melhor momento, que se quiserem fazer uma reunião fora da sessão plenária, para a gente ter mais tempo para detalhar. A gente nem mandou ainda, porque a gente está com essa intenção. Melhor. Né, de chegar a discutir com vocês antes qual Parabéns é a melhor pelo forma. trabalho, Tá? viu? Mas Leve o nosso abraço para a dona gente... Augusta, viu? Alguém faz alguma colocação? Então nós queremos agradecer, né? Em nome da equipe, tá ali a Thalita, tá o Mauro, né? Tá, a Madalena ainda não tá na equipe, mas vai integrar a equipe com a gente. A Elber Pereira acompanhando, o pessoal tá sempre. Portanto, nobres colegas vereadores, retornando aqui aos nossos trabalhos, a palavra fica franca aos nobres colegas. A palavra, o nobre vereador Marcel Vieira Rodrigues da Cunha. Boa noite, senhor presidente, companheira vereadora Celia, os demais dias, a todos que fazem presente no plenário. Queria aqui de público dar os parabéns a vocês pelo CAPS. Como o Danilo disse, foi uma aula aqui mesmo, estava até brincando com o Zezinho. É interessante a gente notar as necessidades da nossa cidade, né? Que realmente muita gente que eu convivo no dia a dia, que eu converso, que a gente faz visitas, que é a nossa função de vereador, muita gente vem, eu estou com depressão. É extremamente grande o número de pessoas que falam, eu estou com depressão, trata isso como a pior coisa assim, para ela. Eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia para a nossa cidade. Tenho certeza também que os demais vereadores vão estar aqui dispostos, como hoje estamos vendo esse plenário aqui cheio das assistências sociais. Futuramente vamos estar aqui com os futuros profissionais da CAPS para que nós, vereadores, possamos aprovar o projeto em prol da CAPS. Meus parabéns pelo trabalho que vai vir ser executado e de grande valia para a nossa cidade. Demais, queria dar os parabéns mais uma vez para as assistentes sociais aqui presentes, que também sabemos do valor do trabalho de vocês. E semana que vem vamos poder aplaudir o projeto como aprovado por unanimidade de todos os vereadores. Boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra o novo vereador, primeiro secretário, professor Romy Carlos Costa Nunes. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, os membros do plenário, assistentes sociais que nos honram com as suas presenças. Com certeza, segunda-feira, mais uma vez, nós estaremos juntos, né? Vocês ainda conferir a segunda votação e nos enriquecer com a presença de vocês aqui conosco. Sejam sempre bem-vindos. A vocês do CAPES também, a nossa manifestação de carinho, de respeito já pelo trabalho, pela dedicação que vocês vêm construindo ao longo desses anos, como foi mencionado. Fico muito feliz e acredito, nunca canso de dizer isso, já disse isso algumas vezes para o Chechel, quando a gente vê que alguns alunos da gente brilham pelas estradas da vida. Fico muito feliz de ver e aprender muito hoje com você, Guilherme. Sabe, meu coração se enche de alegria porque aprender da psicanálise, né? E ter esta aula e saber desse vazio que muitas vezes essa falta de alguma coisa que nos leva a criar, né, a inventar, a superar esse vazio, nos preenche de alegria de saber que você está imbuído nesta causa, junto com a Noilma, que também é uma profissional muito competente, o Daniel, a gente está conhecendo também o seu trabalho. Então, a todos vocês eu quero desejar muito sucesso nesse serviço de assistência social para o município do Prata, um serviço de acolhimento, né, e sobretudo de amor ao próximo. Acredito que aí essa palavra acolhimento, ela resume numa única palavra, que é amor. Amor que assistentes sociais fazem ao longo de todo o exercício da sua profissão, amor que todos aqueles que lidam diretamente com a pessoa humana têm que dedicar. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. Com certeza vocês vão encontrar muitos espinhos, muitas pedras pelos caminhos, mas não podem desanimar. É um trabalho iniciante, mas um trabalho que a gente vê a seriedade e tem certeza que vai dar frutos. Desejo de coração sucesso, com a minha pequena ajuda, aquilo que eu puder oferecer, a contribuição que eu puder dar. Também estou sempre disposto, com certeza, como todos os meus colegas, a ajudar, a colaborar, para que a vida humana esteja em primeiro lugar. Porque eu acredito que se nós cuidarmos desta vida, em primeira instância, em primeiro lugar, nós estaremos fazendo um papel importantíssimo aqui nesta terra, que Deus nos emprestou para construirmos juntos a nossa história. Então, parabéns a todos vocês. A todos, muito obrigado. Novo vereador Wilson Nunes Rezende, com a palavra, por favor. Uma boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento todos os novos edis. Eu quero também parabenizar a todos da área da saúde, né? Acho que hoje aqui está todo mundo só da área da saúde, né? Então, assim, a todos os pessoal aí que está imbuído nessa como é que fala? Inauguração aí do CAPES, né? Implantação do CAPES. Parabenizar o Guilherme, Daniel e Noilma, que está imbuído nesse projeto. A todos que fazem parte dele também. A vocês, assistentes sociais, Deus quiser, segunda que vem nós acabamos de aprovar o projeto de vocês, né, das 30 horas, né, que é lei federal, passar a ser lei também no município. E desejar a todos aí sucesso, né, na carreira de vocês, na empreitada de vocês. E mais uma vez desejar a todos aí uma boa semana e que Deus nos ilumine. Uma boa noite. A palavra o novo vereador, doutor Danilo Mendonça Vieira. Muito obrigado, presidente Darlon, primeiro secretário, professor Romy Carlos, Celi Paim, Kleber, Wilson, querido Osenildo Andrade, Zezinho do PAN, próximo presidente dessa casa, Marcel, nosso amigo, nosso colega, meu sobrinho, João Batista, vereador majoritário, vereador Rubico, plenário aqui presente. Eu só quero me valer dessa oportunidade para parabenizar a equipe da saúde da cidade de Prata, que está fazendo um trabalho extraordinário, e me valer dessa oportunidade também
para dizer que hoje a profissão de assistente social, essa profissão está em voga, né? Está em alta. Mas nós temos que lembrar daqueles que iniciaram. E eu, quando falo em assistência social, não se tem como negar, ignorar o trabalho maravilhoso da nossa querida amiga Rosalva. Rosalva, hoje o meu destaque nessa reunião é para você, viu? Que é uma representante maravilhosa de toda a categoria. Por que não dizer de toda essa classe? Que tem o seu mérito, que tem o seu valor. Qual o valor? Cuidar das pessoas. Você cuida das pessoas, suas colegas cuidam das pessoas, vocês da saúde cuidam das pessoas. Então eu acho que quem cuida do próximo, como bem lembrou o professor Romo Carlos, ama o próximo, merece sim o nosso respeito, merece sim a nossa consideração e mais do que isso, merece sim o nosso reconhecimento. Muito obrigado. Prata, eu amo você. Com a palavra, o novo vereador João Batista Alves Silva. Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas. Eu queria dar uma boa noite aos nossos assistentes sociais, que só falta, e lembrando que só falta uma votação, mas com certeza, segunda-feira vai ser aprovado. Então, uma boa noite também ao Noilma, ao Guilherme, ao Daniel, pela explanação, né? Excelente explanação a respeito dos cabos. Demais, uma boa noite a todos. Professor Rui Carlos. Senhor presidente, só porque eu havia me esquecido, mas também eu gostaria de pedir aos nobres colegas vereadores que pudéssemos fazer uma moção de aplauso a outros profissionais que também dedicam com amor e carinho, né, para cuidar do próximo, mas ensinando as primeiras letras a conhecer o universo dos números. Na última quarta-feira eu tive a alegria de estar aqui no seminário do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa e presenciar, mais do que junto com meus companheiros nas unidades de ensino onde eu trabalho, ver o trabalho maravilhoso que nossos professores da rede municipal também têm desempenhado. E eu gostaria de pedir uma moção de aplausos para a rede municipal, uma vez que nós tivemos educadores engajados, né, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, em fazer uma pactuação, e isso é uma preparação junto com os profissionais universitários para melhor desenvolver e conhecer as ferramentas pedagógicas a serem aplicadas no universo escolar. Então, assim, foi um momento de grande crescimento, de aprendizado, de ver quanto que professores, né, com uma folha simples de papel, conseguem fazer maravilhas e milagres, vamos assim dizer, na vida dos nossos alunos. Então, acho que mais do que nunca a gente reconhecer o trabalho dos educadores pratenses. Perfeito. Com a palavra, a nova vereadora, vice-presidente da mesa, Celi Paim Guimarães. Boa noite, meu presidente, demais vereadores, todos do plenário. Em nome da Rosalva, cumprimento as meninas do CAT, que Deus abençoe vocês administrem isso com muita sabedoria e a população vai agradecer muito. Deus dê muita força para vocês, porque não é fácil. Deus abençoe, sucesso, parabéns. Boa noite e Só colocar aqui a apreciação dos novos vereadores, uma proposta do vereador João Batista Alves Silva para que a nossa próxima reunião seja feita dia 15, agora segunda-feira, às 17 horas. Sem problema. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O aniversário do Zenildo Andrade é quando, presidente? O senhor Zenildo é depois de amanhã. Vamos cantar parabéns. Vamos comemorar. Vamos cantar parabéns para o Zenildo. É um prazer. Que é um dos vereadores mais atuantes da cidade do Prata. Muito experiente. Muito experiente. Ele anota tudo o que acontece no decorrer de toda a reunião. Organizado, né? Organizadíssimo. E com certeza, futuramente, ainda será presidente dessa casa. Com certeza, merece. Parabéns a você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida.
parabenizar o Guilherme, Daniel, Ana Wilma, que estão aí à frente deste grande projeto. Eu acho que é um grande desafio para a nossa cidade. E você, Guilherme, está de parabéns aí pela explanação, a Ana Wilma também, o Daniel, profissional extremamente dedicado, extremamente qualificado. Então, parabéns a todos vocês. Eu não tenho dúvidas que esse projeto já está sendo um sucesso, né? Então, eu acho que a nossa cidade carece realmente desse atendimento, que em Uberlândia já acontece, né? Uma experiência que você mesmo pôde comprovar, né, Guilherme? Então, eu acho que vem a calhar aqui no nosso município. E parabenizar aí a todas as nossas assistentes sociais, na pessoa da Thalita, cumprimentar vocês pelo brilhante trabalho que vocês desenvolvem em frente à saúde do nosso município. Então, eu acredito que o Prata está de parabéns, principalmente no que diz respeito à saúde do nosso município. Parabéns a todos vocês. Então, fica acordado aí que a nossa próxima reunião, segunda-feira, será às 17 horas. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião. A todos, uma boa semana e uma boa noite.